E aí galera, aqui é o Felipe, que é responsável pelo capítulo 10 de Marcos. Vocês podem observar um capítulo bastante extenso, constituído de 52 versículos. Para ser mais rápido possível, eu vou me atentar àquilo que mais me chamou a atenção. Vocês podem observar, Marcos, ele vai narrar o diálogo de um homem com Jesus Cristo. Em outros evangelhos, você vai perceber que este homem, a qual Marcos se refere como homem, ele é chamado de jovem rico. O que chama a atenção de Marcos aqui é a reverência deste homem. Antes mesmo de começar o diálogo com Jesus, ele se prostra diante de Cristo. Percebe-se aqui que este homem cria em Jesus. Ele acreditava em Jesus. E ele vai fazer uma pergunta muito interessante que diz respeito à vida eterna. Mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Quando Jesus vai se pronunciar, ele já joga uma outra pergunta, já de imediato ele diz: por que me chamas de bom? Jesus já direciona aquela reverência a Deus, dizendo: olha, só Deus é bom. O que Jesus faz é apenas se abdicar desse título. Ele não abraça esse título. Ele quer que esse título permaneça com o Pai. Logo em diante, Jesus vai responder a indagação desse rapaz: a vida eterna? Bom, cumpre os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará alguém, honra o teu pai e tua mãe. Esse versículo é tremendo. O que me chama a atenção aqui é que Jesus ele não fala os 10 mandamentos. Ele fala alguns mandamentos. Dos 10 mandamentos, 5 diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Amar Deus sobre todas as coisas. Não falar o nome de Deus em vão. Guardar o dia do Senhor. Não fazer outros deuses. Aqui Jesus vai falar de alguns mandamentos que diz respeito ao relacionamento com o próximo. Não matar, adulterar, furtar, falar falso testemunho, honrar pai e mãe. Jesus faz isso propositadamente. Afinal de contas, Jesus conhece o coração desse jovem. Guardem isso. O que o jovem responde? Mestre, tudo isso faço desde a minha mocidade. O que é interessante aqui é que Jesus ele não contesta. Jesus ele não contesta. Abrindo aqui um parênteses, a gente vê em outros textos, quando Jesus é indagado, Jesus, por conhecer o coração daquelas pessoas e saber que muito delas estavam mal intencionado, querendo inclusive criar situações da qual Jesus viesse a se contradizer. Jesus, ele, ao respondê-las, ele é bem duro, bem severo. Nesse caso, Jesus não contesta ele. Jesus olha para ele e ama ele.
Jesus vê que a intenção daquele jovem é boa. Só que o evangélico não é vivido de boas intenções, e sim de obediência à palavra. O que acontece? Jesus disse: olha, falta só uma coisa. Vende tudo e dá aos pobres. Se tu fizer isso, aí tu vai ter um tesouro no céu. Depois vem, toma a sua cruz e segue-me. No versículo 22 a gente vai ver esse jovem que deixa subentendido que esse jovem fica triste, né? O semblante dele já fica demonstrando insatisfação, e ele sai dali muito triste, porque ele era muito rico. Será que esse homem ele realmente tinha vontade de ter a vida eterna? Será que ele tinha realmente a vontade de ter a vida eterna? Por quê? Eu me indaguei sobre isso. Porque Jesus colocou ele diante de uma situação da qual ele tinha que provar que ele realmente queria ter a vida eterna. E parece que só você não adulterar, não roubar, não furtar, obedecer pai e mãe, parece que só isso não era suficiente. Quando esse jovem ele sai da presença de Jesus, o que você vai perceber é que ele inflige um outro mandamento, o principal mandamento. Amar Deus sobre todas as coisas. Ele acabou de infligir o principal mandamento. Por quê, Felipe? Quando a Bíblia diz que Deus ele quer que ame Ele sobre todas as coisas, sabe o que isso significa? Literalmente, você tem que amar Deus sobre todas as coisas. No caso desse jovem, ele tinha que amar Deus mais do que o dinheiro dele. Felipe, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e amou ele. Sabe por quê? Porque Jesus viu que ele estava com intenção de ser salvo, de ter a vida eterna. O problema desse jovem, e é o problema de muitos, é que a salvação, a vida eterna, eles acham que conseguem da maneira deles. Eles querem a vida eterna, mas do jeito deles. Jesus prova que não é nós que ditamos, e sim Ele. Tem uma outra situação na Bíblia que Jesus ele pede a Abraão o filho dele. Abraão ficou entre escolher o filho e obedecer a Deus. Felipe, quer dizer que se eu tiver que abdicar de alguma coisa que me faz feliz para ter a vida eterna, eu tenho que me abdicar? Sim.
Lógico, foi o que Abraão fez para poder obedecer a Deus, honrar a Deus, cumprir o primeiro mandamento. Ele teve que entregar o seu filho, aquilo que o próprio Deus havia prometido e que agora Deus requeria de novo. Se tivermos que abrir mão da nossa própria vida para poder ter a vida eterna, então nós temos que abrir mão da nossa própria vida para ter a vida eterna, para que nós no céu viemos a receber o principal tesouro, que diz a Bíblia que não é só nessa terra, mas também no futuro. A vida eterna.